Olá, queridos professores de juniores, adolescentes, paz a todos! Essa é a capacitação do mês de dezembro de 2020 da revista A Arte de Estar Bem e vamos hoje falar da lição 11, Eu estou em paz. Queridos, mais uma vez estamos aqui e louvamos ao Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, nesse ano de 2020, que foi um ano cheio de coisas, mas até aqui nos ajudou o Senhor e nós louvamos a Ele pela vida, pelas bênçãos derramadas, e pelo esse privilégio de estarmos aqui juntos novamente. Vamos então à apresentação da lição 11, Eu estou em paz. Eu estou em paz. Os textos base que nós vamos usar para essa aula estão em Provérbios 29, Provérbios 28, 13, 1 João 1, do 8 ao 10, Salmos 32. Os objetivos da lição 11. Recordar com os alunos a diferença entre arrependimento e remorso. Nós falamos disso na lição 7, então teremos aqui nessa aula uma revisãozinha, uma retrospectiva lá um pouquinho da lição 7. Levar o aluno a se reconhecer pecador. Mostrar o contraste entre confissão e não confissão. E a conclusão dessa aula é que a paz que tanto procuramos está disponível na pessoa de Jesus. Então vamos recordar um pouquinho sobre a lição 7, culpa versus arrependimento. Culpa versus arrependimento. Então, trabalhar com os alunos a diferença entre os dois. A primeira coisa que o arrependimento gera é a necessidade de mudança. Além disso, fazia coisas e já não faço mais, abandono aquela prática. E o arrependimento requer uma decisão. Versus culpa, que traz remorso, que é aquele sentimento que persiste em culpa, em tristeza, mas tem uma diferença enorme aqui, não muda nada. Então só fica sentindo remorso, mas não há uma decisão e nem uma mudança. Portanto, isso gera estagnação. Estagnação, explicando aqui sem que haja progressão, que não progride, não evolui, ausência completa de atividade ou movimento e paralisação. Então, deu para ver bem aqui, e trabalhar isso com os alunos. A diferença básica, a diferença enorme entre os dois. E aí, a gente trouxe na aula 7 a diferença de atitude, de Pedro e Judas. Então, tá aqui em Mateus 26, 75, aquele trecho, onde Pedro, que está escrito assim, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse chorou amargamente demonstra aqui, Pedro arrependido. E, em contraste com Judas, que está em Mateus 27, 3, 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E Judas disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Aqui o remorso, o que acabou gerando, no final, a morte. Então não houve uma mudança, Então, trabalhar com os alunos essa diferença, Por que é tão importante o sentimento correto em relação ao pecado? Porque nada vai adiantar, então, um sentimento de remorso, de estagnação, porque pode até trazer aquela tristeza, mas não há uma mudança real nas atitudes. Então, por que o sentimento correto tem que ser o arrependimento? Porque é só com o arrependimento que há uma mudança de atitude, uma decisão, de não se fazer mais aquilo e ficar em paz, realmente, Então, por que então, nessa geração é tão importante o reconhecimento, do arrependimento? Porque nessa geração, o que mais temos ouvido e visto por todo lado é a ideia de que não existe pecado. Nós temos mais ouvido isso
nessa geração, não existe pecado, não existe certo e errado, você pode fazer o que você quiser, Deus é amor, né? A graça está aí. Então, se não existe pecado, então também não existe culpa. Portanto, se não existe pecado nem culpa, não há necessidade de arrependimento. Então, esse é um grande engano de Satanás. Porque se supostamente não há certo e errado, por que então o sentimento de culpa toma conta de tantas pessoas? Não é paradoxal, não é? Estranho? Se então não há pecado, não há erro, tudo está certo, está tudo bem, por que tanta gente sofre, né, esse sentimento de culpa, esse remorso, sentimento tão ruim? Então, é exatamente porque não se confessa pecados. Já que eles não existem, então não há perdão, não se é perdoado. Isso é um engano maior de Satanás. Então, o que temos, né, o resultado, é uma enorme quantidade de pessoas tentando de forma bem atrapalhada pagar seus próprios pecados pela sua própria força, para tentar alcançar um pouco de paz e ter uma vida suportável. Bom, falando então sobre princípios e aquilo que Deus deixou para nós, vamos recordar um pouco com os alunos sobre os 10 mandamentos. É muito importante nessa hora, né, ver com eles se eles se lembram dos 10 mandamentos, né, fazer ali algumas perguntas. Vocês se lembram? Vão citando, eles mesmos vão falando, né? Mas depois aqui a gente colocou um resumo dos 10. Então vamos lá, o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. 2, não farás imagens e nem as adorarás. 3, não use o nome de Deus em vão. 4, deves descansar um dia por semana. 5, honra teu pai e tua mãe. 6, não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10, não desejarás o que é do teu próximo. Aqui está resumido, ó. Ok. Será que nós passamos no teste dos 10 mandamentos? Lá em Êxodo 20? Será mesmo? Muito bem. É muito importante então com os alunos, porque a hora que eles vão lembrando, né? Não matarás, não furtarás, tá tudo bem. Então aqui a revista, ela traz um por um dos 10 mandamentos, por que a gente quebra eles, né? Então mostra a nossa atitude em relação a eles. Eu selecionei 4, tá? Mas você, professora, pode ficar à vontade. E aí você, né, se tiver algum outro que você quiser acrescentar nessa apresentação ou acrescentar os 10, é que senão esse vídeo vai ficar muito extenso, né? Então vamos a alguns deles, eu selecionei 4 aqui. Será que passamos no teste? Vou pegar aqui o princípio 3 aqui, o mandamento 3, não use o nome de Deus em vão. A gente pensa assim, é falar o nome de Deus em vão, né? Falar em momento inapropriado, também. Mas olha, vai muito além disso. Quando a gente fala usar o nome de Deus em vão, nós somos representantes e embaixadores de Cristo. Isso está escrito, eu até deixei anotado aqui para não esquecer. Nós somos, né, os representantes de Cristo, embaixadores dele, em 2 Coríntios 5:20. Então, como embaixadores de Cristo, levando o nome de Deus, de Cristo, eu honro a Deus mesmo com as minhas atitudes, eu ajo de acordo com os princípios da palavra, eu ajo de um jeito dentro da igreja e depois totalmente diferente fora dela. Então isso é tomar o nome de Deus em vão, é ser representante, embaixador de Cristo e dar um péssimo testemunho também. Então será que a gente passa nesse teste? E quanto a não matarás? Não matarás, isso parece isentar a maioria das pessoas, não é? Nunca assassinei ninguém, tudo bem. Mas Deus leva isso muito a sério. Olha o que diz aqui em 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é homicida, assassino. E vocês sabem que nenhum homicida, assassino, tem vida eterna em si mesmo. Então nós podemos muitas vezes dizer, mas eu nunca matei ninguém. Será? Só o fato de odiar, né? O fato de desprezar alguém e falar mal dessa pessoa ou matar a pessoa com as palavras, né, já configura aqui, né, uma quebra desse princípio, desse mandamento. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você fala mal dos outros? Você é fofoqueiro, fofoqueira? Gosta de saber da vida dos outros? Aquela desculpa, né? Não, mas é mais pra gente ficar sabendo mesmo pra poder orar, né? Já passou algo adiante, sem antes checar se era verdade, sem antes checar a fonte?
E o mandamento 10, então, não desejarás o que é do teu próximo. Inveja. Será que eu sou capaz de curtir a alegria do outro, ficar feliz, né? Alegrar com o que se alegra? O sucesso e a popularidade do outro me irrita e me faz sentir diminuído, desejando o que o outro tem? Muito bem. Será que passamos no teste? Muito provavelmente não, né? E esses são só alguns dos 10. O resultado dessa quebra de princípios é que estamos distanciados de Deus e vivemos debaixo da acusação do diabo. Por isso tem tanta gente doente, física, emocional e espiritualmente. E todo esse sentimento, né, de doença se chama culpa e gera um peso enorme pela quebra dos princípios de Deus. Como disse, né, um psicólogo famoso, James Hollis, a culpa senta como um urubu nos ombros de todos nós. Pensou ficar com o urubu no ombro? Não é nada legal, né? Bom, mas aí a gente até tenta se justificar, né? Por exemplo, frases muito comuns que a gente ouve, ou até mesmo a gente já usou, até usa ainda, né? Eu peco sim, mas tem muita gente pior que eu, viu? Eu não sou perfeito, mas eu sou melhor que a maioria. Não é só culpa minha, ele, ela também errou. Mas foi só dessa vez, viu? Prometo que não vou errar mais nisso. Pois é. Gostamos de dividir parte da nossa culpa e usamos desculpas incríveis, inacreditáveis para isso. Há uma reportagem bem interessante que ilustra essas desculpas. Ela foi feita no Canadá, pelo Departamento de Trânsito, sobre as desculpas inacreditáveis que os motoristas dão para se livrar das multas, né, das punições. Veja algumas delas. A reportagem se chama Desculpe-me ou Perdoe-me. Reportagem do jornal chamado The Toronto Sun. Olha só isso, a primeira desculpa. Olha, um pedestre bateu em mim e ele foi para baixo do carro. E não o contrário. Eu sou motorista há 40 anos e dormi uma única vez no volante. Não é tão mal assim, né? Não é tão grave. Estava indo para casa, dirigi na direção errada, bati na árvore que não era minha. Como assim? Então, né, são as desculpas, né, que os motoristas fazem. Agora, e a gente não faz o mesmo com Deus? Né? Levar o adolescente, o junior, a pensar, será que a gente não faz a mesma coisa? Fazemos. Isso vem lá de longe, lá do início, lá de Gênesis, né? Está registrado, Gênesis 3, 11 ao 13. E Deus perguntou a Adão, né? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem, foi a mulher que você me deste por companheira, Deus, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí o Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Veja a transferência da culpa, né? Olha, veja bem, Deus, foi o Senhor que me deu essa mulher. Deus, foi a serpente, eu não tenho nada com isso. Então isso é antigo, né? E de geração em geração, né? Essa mesma atitude de Adão e Eva, né? Está no nosso DNA, é quem somos, né? Mas aí, bom, vamos continuar esse assunto. Essa é a nossa natureza adâmica, nossa natureza do princípio, mas existe esperança. Continuemos essa aula. Então aqui está o problema. Está em 1 João 1,8, um dos textos base lá do início. Olha o que diz aqui. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho, né, para frente aqui no 10, 1 João 1,10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eis aí o problema. Aquelas justificativas, aquelas desculpas, aqui está, né? Aqui diz. Então, diante de tudo isso, como estar em paz? Porque veja, toda vez que não é confessado um pecado, não existe paz. E essa geração tenta, de todas as formas, dizer não há pecado, está tudo certo. Então é muito controverso, porque com essa atitude não há paz, não temos paz. Então, nesse livro, ele traz uma história muito legal para ilustrar. Ela se chama Perdoados, eu vou ler aqui para vocês, tá?
Professores, depois você dá uma olhadinha, ó, tá na lição 11, na página 54. Isso, página 54. Essa é a história de um médico escocês notável pelo seu espírito caridoso e piedoso. Segundo a narrativa, depois de sua morte, quando seus livros estavam a ser examinados, foram encontradas muitas contas sobre as quais estava escrito em letra vermelha a seguinte frase: perdoado, entre parênteses, muito pobre para pagar. Sua esposa, de espírito diferente, disse: essas contas precisam ser pagas. E começou a tomar providências jurídicas para receber o dinheiro. E o juiz perguntou-lhe: são do seu marido esses dizeres escritos em tinta vermelha? Sim, são, ela disse. Então, não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a pagarem-lhe, pois o seu marido escreveu perdoado. De autor desconhecido. Pois é, eis a solução para aquele problema, né, de culpa, de sentimento ruim e que gera, né, o pecado, e o pecado gera a culpa. Eis aqui a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Quem esconde os seus pecados, ou fica dando desculpas, ou tentando dividir a culpa, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Então esse é o passo mais importante depois da consciência, né, de que ferimos o coração de Deus, é a confissão. Não há aquele urubu que resista a isso. Então é esse o objetivo dessa aula para os adolescentes e jovens e para todos nós também, incluindo, né, os professores. Nós todos temos que ter essa consciência, nós precisamos de arrependimento, confissão e deixar aquela atitude, uma decisão. Isso configura realmente o arrependimento, mas o primeiro passo, depois que se tem consciência, é a confissão. E aí sim, traz a solução, a verdadeira paz, que só vem por Jesus. Aquelas letras vermelhas que o doutor escreveu lá, perdoado, foi escrito com o sangue de Jesus na cruz para todos nós, para todo aquele que se reconhece pecador, entende que precisa do perdão, e busca o arrependimento e busca o perdão. Foi por você, foi por mim, foi por cada um de nós. Foi escrito com o sangue de Jesus a nossa salvação e o perdão total dos nossos pecados. Continuaremos pecando? Estamos vivos, mas que seja um acidente, que não seja uma prática que se torne uma iniquidade, aquele pecado. Onde há arrependimento, confissão sincera, e que a pessoa, né, que todos nós deixemos esse pecado de lado, não mais tentamos, né, na nossa vida, não mais praticar esse erro, nós podemos alcançar a misericórdia, porque Cristo já pagou o preço por nós. Então, um coração purificado pelo sangue de Cristo lá na cruz é o único meio pelo qual somos invadidos pela verdadeira paz, que só vem de Jesus. A paz que tanto procuramos está disponível na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Deus abençoe muito você. Deus abençoe muito seus alunos. Através dessa simples aula, né, que nós possamos, juntamente com os adolescentes juniores, a reconhecer o quanto precisamos do perdão de Jesus e tudo que Ele fez na cruz, o quanto o sacrifício dele, o que representa isso na nossa vida, o perdão total dos pecados, a aniquilação dos pecados e acesso direto ao Pai pelo sangue dele. Oremos, amados, e vamos pedir ao Senhor, né, ao Espírito Santo, que enquanto você ministra essa aula, o poder dele, a unção dele invada a sua vida, invada essa sala de aula e que os alunos, se houver ali alguma coisa que está segurando, né, para que ele não desfrute toda a graça do Senhor, a alegria do Senhor, a paz, né, que seja o momento ali do arrependimento. Em nome de Jesus, oremos. Senhor Deus, muito obrigada por essa aula, Pai. Muito obrigada pelo teu sacrifício, Senhor, na cruz.
e através da sua morte e ressurreição nós possamos ser justificados, Senhor. Nós não merecemos, mas nós te agradecemos, Senhor, e queremos viver uma vida, Senhor, uma vida que te alegre, Senhor, e que possa fazer, nós nunca vamos ser perfeitos, mas que possa fazer jus, Senhor, a tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nos dê essa força, nos dê essa capacidade. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa aula desse mês, todos esses professores que assistiram esse treinamento sejam invadidos, Senhor, pelo teu poder. Pai, e durante essa aula, essa ministração, que haja arrependimento, que haja uma decisão de te seguir de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esse mês, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe ricamente e tenham todos uma ótima aula. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.